Alô, QAP concurseiros, vamos para mais uma aula, nosso tópico 8.8 de hoje. Tá aí minhas redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida, meu e-mail, contem comigo. Vamos direto para o nosso tópico, a gente vai matar esse tópico 8.8 na aula de hoje. Bom, o tópico ele vem denominado Sistema Penal e Reprodução da Realidade Social. Dentro desse tópico, igual aos outros últimos, a gente tem 6 subtópicos aqui dentro. Até então, os tópicos anteriores eram muito comuns de cair em outras provas, como SESC, como FCC e por aí vai. No entanto, esses próximos tópicos, esse 8.9, 8.9 e o 8.10, os 3 últimos tópicos, eles não aparecem com frequência em provas. Tanto é que esse tema, o Sistema Penal e Reprodução da Realidade Social, não é comum de encontrar em outros livros além do Barata. Então não é um tema muito recorrente em provas. Só que, como está no edital da FUMARC, isso pode ser cobrado. As outras provas geralmente não traz esse tema no edital. Então para a gente interessa. Então vamos falar, apesar de ser que eu não encontrei questões relacionadas a esse tema dessa aula e acabei montando 2 questõezinhas para a gente. Bom, primeiro subtópico fala desculpa. O sistema escolar como primeiro segmento do aparato de seleção de marginalização na sociedade. Então agora ele vem acrescentar algo novo, como sendo o sistema escolar e a sua relação com a estigmatização e com a criminalidade. Vocês vão ver que a aula de hoje ela segue muito a linha das aulas passadas, principalmente em relação ao Labeling Approach. Essa ainda é um segmento do Labeling Approach, é uma ideia que ainda vem da estigmatização, agora relacionando principalmente o sistema escolar. Bom, ele começa a falar aqui, a complementaridade das funções exercidas pelo sistema escolar e penal responde à exigência de reproduzir e de assegurar as relações sociais existentes, isto é, de conservar a realidade social, que se manifesta como uma desigual distribuição dos recursos e dos benefícios, correspondentemente à estratificação em cujo fundo a sociedade capitalista desenvolve zonas consistentes de subdesenvolvimento e marginalização. Cara, você lê a frase uma vez, ela parece ser uma coisa de outro mundo, mas a gente consegue deixar ela um pouco mais clara quando a gente entende ela com maior detalhe. Primeira coisa, ele está querendo dizer aqui que tanto a sociedade capitalista, esse sistema de subdesenvolvimento e marginalização, também pode ser acentuado dentro do sistema escolar. O próprio sistema escolar, ainda que o direito penal, como foi falado em outras aulas, além do direito penal, o próprio sistema escolar, ele pode ter um papel de marginalização do indivíduo. Por quê? Porque ele também, de acordo com o que a gente vai ver mais adiante, ele também causa uma separação, uma estratificação, uma forma de tratamento diferente de acordo com a estratificação com as camadas sociais de cada indivíduo. Então, também tem um papel importante, apesar de negativo de acordo com o Barata, e muitas vezes, principalmente em sistemas escolares de sociedades capitalistas. Olha só, continuando nesse primeiro subtópico ainda, que ele é um pouco mais longo, o sistema escolar no conjunto que vai da instrução elementar à média e à superior reflete a estrutura vertical da sociedade e contribui para criá-la e para conservá-la, através de mecanismos de seleção, discriminação e marginalização. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o sistema escolar, de acordo com essa linha vertical, você tem as classes mais altas em cima, as classes mais baixas embaixo, as classes mais baixas logo na base, você consegue, infelizmente, causar essa discriminação, essa marginalização e também esses mecanismos de seleção. E aí ele vem direto falando principalmente o que acontece em países capitalistas. Acontecem sanções negativas, como repetição de anos, desclassificação, inserção em escolas especiais. Isso acontece principalmente com aquelas crianças, adolescentes de classes mais baixas. Por quê? Porque a própria escola, o sistema escolar, estigmatiza esses estudantes de classes mais baixas, então eles acabam sofrendo as consequências mais fortemente do que os outros indivíduos.
Então ele fala, as sanções negativas aumentam de modo desproporcional quando se desce aos níveis inferiores da escala social, com elevadíssimos percentuais no caso de jovens provenientes de zonas de marginalização social. Slums, a gente pode traduzir como se fosse favelados, negros, trabalhadores estrangeiros. Então, galera, o que ele está querendo dizer é isso, que essas pessoas, né, de zonas mais inferiores, de escala social, de níveis mais inferiores, acabam sofrendo mais essas sanções negativas. E não simplesmente porque eles realmente mereciam ter essas sanções, mas principalmente porque o próprio sistema capitalista influencia as escolas que tratam os indivíduos de forma diferente. Se aquele indivíduo ele já é considerado um marginal, que ele veio de uma... Ou seja, ele veio de uma favela, por exemplo, ele já é rotulado como se fosse um marginal, como se fosse um favelado. Então, geralmente essas sanções, de forma geral, elas são aplicadas mais efetivamente nesses indivíduos que vêm desses níveis inferiores. Se a gente colocar, é como se fosse isso, na escola, dois indivíduos, dois jovens, tira 58,5. Um é de classe inferior, vamos dizer que veio da favela, e o outro de classe média alta. É como se o professor desse 1,5 ponto para esse de classe média alta, para ele passar de ano, e isso não aconteceria com o indivíduo jovem que veio lá da favela. Então esse tipo, é um exemplo, claro, mas é esse tipo de desigualdade que ele cita, que já começa desde o sistema escolar. Pois lá no próprio sistema escolar há um tratamento diferente de acordo com a classe do indivíduo. Beleza? Bom, vamos seguir então. Ele vem citar dois sistemas. Primeiro, de teste de inteligência e de mérito escolar, que são as diferenças aceitas acriticamente perpetuadas. A crítica a esse sistema se dirige, sem seguida, particularmente sobre as características dos critérios de juízo e do mundo dos valores, conforme aos quais o mérito escolar é avaliado e sobre a limitada objetividade desta avaliação. Isto levou a evidenciar os efeitos discriminatórios do sistema escolar sobre meninos provenientes dos estratos inferiores do proletariado e dos grupos marginais. Olha só, aqui no próprio sistema de teste de inteligência e de mérito, que alguns sistemas escolares utilizam para avaliar os alunos, aqui mesmo já começa uma rotulação, a gente poderia dizer. Porque nem todos os indivíduos tiveram as mesmas oportunidades, nasceram no mesmo berço, tiveram todas as mesmas condições. Então, como avaliar o teste, de acordo com o livro, viu, gente, sem polêmicas, como avaliar testes de inteligência e de mérito desses alunos que tiveram condições sociais diferentes? Então é uma crítica, né? Eu me lembro quando eu estava no ensino médio que as escolas particulares elas faziam provões, né, que davam bolsa para aqueles alunos que tirassem a melhor nota. Então isso já separava aqueles alunos por classe, porque geralmente as melhores escolas, né, as melhores escolas eram aquelas que eram particular. Então ali já havia um teste de inteligência, um teste de mérito que simplesmente limitava objetivamente em uma avaliação se o indivíduo tinha condição ou não de seguir naquela escola com bolsa ou não. Então, claro, isso favorecia as pessoas que tinham condição de pagar as melhores escolas e por aí vai. Então, aqui, ao invés de diminuir a desigualdade, a ideia é que aumentava essa desigualdade e aumentava a rotulação, porque se o indivíduo ele não tinha condições de ter um estudo satisfatório e aí ainda fazia um teste desse e ficava nas últimas posições, isso é uma forma de rotulação também. Bom, continuando, a instituição ela reage, né, a instituição escolar reage geralmente a essas dificuldades de se adaptarem ao mundo em parte estranho a eles e a assumirem seus modelos comportamentais e linguísticos, né? São essas dificuldades, né, de se adaptarem a esse mundo que eles não estavam acostumados, antes que, com particular compreensão e cuidado com sanções negativas, desculpa, antes, né, de ter essa compreensão e esse cuidado, na verdade eram aplicadas sanções negativas e com exclusão, como demonstra o fato de que as escolas para os meninos provenientes de grupos marginais. Então, essas escolas, né, que você tem grupos, meninos que vêm de grupos marginais, que vêm de favelas e etc., já são tratados com
métodos excludentes em cima desses indivíduos, desses jovens, e também há uma pesquisa que mostra que eles sofrem sanções mais negativas do que os indivíduos não marginalizados. Então há um efeito discriminatório em cima desses jovens. Ele complementa: tem-se observado que em relação a eles a escola é um tal instrumento de socialização da cultura dominante das classes médias, que ela os pune como expressão do sistema de comportamento desviante. Vocês vão perceber que isso vai ficar bem repetitivo. A gente vai repetir bastante essa parte da escola, os níveis, mas é o que o livro está bem falando. Todas essas frases que eu estou colocando aqui para vocês são frases que eu tirei do livro do Barata, que é o que vai ser cobrado da prova de vocês. A FUMARC, ela cobra muito texto do livro, como está no livro, como a gente já fez algumas questões e já percebeu. Então é importante eu trazer as frases como estão lá, para ficar mais fácil de vocês estudarem, se cair na prova vai ser mais fácil de lembrar. Bom, segundo subtópico. Segundo subtópico, ele vem querer dizer sobre a função ideológica do princípio meritocrático na escola. Eles começam falando assim: a atitude do professor em face do menino proveniente de grupos marginais é caracterizada por preconceitos e estereótipos negativos, que condicionam a aplicação seletiva e desigual em prejuízo deste dos critérios de mérito escolar. Galera, eu tive que pausar o vídeo porque meu cachorro estava comendo uma garrafa de 2 litros e não parava de fazer barulho. Enfim, vamos continuar. Vou voltar a ler esse parágrafo novamente. A atitude do professor em face do menino proveniente de grupos marginais é caracterizada por preconceitos e estereótipos negativos, que condicionam a aplicação seletiva desigual em prejuízo deste dos critérios do mérito escolar. Repara que, de forma geral, até então ele tinha falado do sistema escolar como um todo. Agora ele vai especificamente falar do próprio professor, que há um tratamento diferenciado, há um tratamento seletivo, e o próprio professor ele marca os alunos com certo preconceito e estereótipos, principalmente, lembrando, em sociedades capitalistas, que são vistos de forma diferente. É como se o professor ele tivesse aqueles indivíduos que ele marcasse, né? Tá todo mundo conversando na turma, aí ele chama a atenção só daquele indivíduo que ele marcou negativamente. De acordo com Barata, nesse subtópico, ele fala que aquele indivíduo ficou marcado pelo professor porque ele era um indivíduo que veio de uma favela, veio de um grupo marginal ou alguma coisa desse tipo aí. Então ele acabou sendo rotulado como sendo um indivíduo próprio que tem tendência de ser marginal pelo professor. Um termo diferente que vai aparecer aqui pra gente agora, que o livro citou umas 2 ou 3 vezes, é o termo self-fulfilling prophecy, que é fenômeno para o qual a expectativa do ambiente circunstante determina, em medida notável, o comportamento do indivíduo. Então, o próprio ambiente vai determinar o comportamento do indivíduo. Se todo mundo trata aquele indivíduo como ele sendo um marginal, ele vai acabar se tornando marginal. Isso lembra vocês o quê? Com certeza o Labeling Approach, né? Uma ideia que vem dele. Mas aqui vem falar de forma geral, em um ambiente, em um grupo, né? Se você está lá numa sala de aula e todos começam a tratar aquele indivíduo como ele sendo um indivíduo que furta, que é um ladrãozinho e tudo, então a ideia é que o comportamento dele acabe sendo esse mesmo, vai pegar e vai começar a furtar as borrachas, vai começar a furtar os objetos do pessoal da turma, sendo que o próprio ambiente já criou essa expectativa nele. A isso a gente dá o nome de Self-Fulfilling Prophecy. Bom, seguindo, mau aluno tende a ser rejeitado e isolado pelos outros meninos. Para isto concorre também a influência que os genitores exercem sobre as relações entre escolares, influência que tende geralmente a discriminar aquelas provenientes das camadas mais débeis. Então, o próprio grupo dele, o próprio grupo de meninos e alunos acaba rejeitando e isolando o jovem. Então isso, até o meio social dele acaba separando ele da realidade social. E isso é uma discriminação e geralmente isso acontece com aquelas camadas mais baixas, camadas mais débeis, as estratificações mais baixas, né, vamos dizer assim. Pessoas com menores rendas de condição social. Bom, seguindo.
A punição produz a transferência do mal e da culpa sobre uma minoria estigmatizada e age como fator de integração da maioria, recompensando os não estigmatizados e convalidando seus modelos de comportamento. Continuando, pesquisas tendem a interpretar aquelas atitudes negativas como mecanismos de autodefesa, mediante os quais o insucesso dos outros reprime o medo do próprio insucesso e cria, portanto, um sentimento de satisfação em quem não é atingido pela sanção negativa. Essa frase ela lembra muito, né, quando eu estava lá no ensino fundamental e a gente fazia muita arte, e aí chegava no final do mês tinha a lista negra da escola. A professora chegava lá e essa lista negra tinha o nome dos alunos com quem a diretora ia conversar e tentar colocar ali uma pressão, falar que o aluno tinha que mudar os comportamentos, etc. Então, geralmente, os alunos que estavam naquela lista seriam os alunos que estavam sendo rotulados, de acordo com o Barata. Aqueles alunos que ficaram fora dessa lista negra seriam aqueles alunos que sentiam essa satisfação, porque não foi atingido por essa sanção negativa. Então, essa própria punição a esses alunos, né, que estavam nessa lista negra por causa do comportamento e etc., acaba fazendo com que eles se sintam transferência do mal e da culpa sobre esses que foram estigmatizados. Tá? E lógico, de acordo com o Barata, quem estaria nessa lista negra? Geralmente os indivíduos de classe mais baixa, seriam os escolhidos para estar naquela lista negra lá. Continuando, vamos para o subtópico 3, vai até o 6. A homogeneidade, vamos primeiro aqui, as funções seletivas e classistas da justiça penal. Vai ficar meio repetitivo também, repare. A homogeneidade do sistema escolar e do sistema penal corresponde ao fato de que realizam essencialmente a mesma função de reprodução das relações sociais e de manutenção da estrutura vertical da sociedade, criando em particular eficazes contra-estímulos à integração dos setores mais baixos e marginalizados do proletariado. Ou seja, o que ele falou até agora, tudo que a gente comentou, que o próprio sistema escolar e o sistema penal, de acordo com esses níveis mais baixos, criam contra-estímulos nos indivíduos, devido a essas relações sociais e essas manutenções causadas aí por esses sistemas. Então ele continua falando, ou colocando diretamente em ação processos marginalizadores. Ou seja, a própria escola, o sistema escolar e o sistema penal cria esses processos marginalizadores. Por quê? Porque há um processo de rotulação na própria escola, nas próprias penas. O sistema penal foi comentado nas últimas 2 aulas praticamente, né? E hoje a gente está focando mais nesse sistema escolar. Por isso encontramos no sistema penal, em face dos indivíduos provenientes dos estratos sociais mais fracos, os mesmos mecanismos de discriminação presentes no sistema escolar. Então, gente, se a FUNMARC for cobrar alguma coisa dessa aula, ela vai cobrar de forma geral. Ela vai querer saber se você entendeu que esse sistema escolar ele também tem uma função muito rotuladora e uma função muito forte no processo de marginalização. É basicamente isso. Então, veja bem. Têm sido estudados os preconceitos e estereótipos que guiam a ação tanto dos órgãos investigadores como dos órgãos judicantes e que os levam, portanto, assim como ocorre no caso do professor e dos erros nas tarefas escolares, a procurar a verdadeira criminalidade, principalmente naqueles estratos sociais dos quais é normal esperá-la. Então veja bem, se é para procurar os órgãos investigadores e os órgãos judicantes, os órgãos de justiça, eles geralmente vão procurar onde? Naqueles estratos sociais mais baixos, que é onde geralmente a sociedade e os próprios órgãos institucionais esperam que realmente estão os marginais. Ou seja, se encontra marginais dentro dos estratos sociais mais baixos, é algo normal, não fugiu do que já era esperado. É isso que ele vem dizer aqui. Então, é lá nesses estratos sociais mais baixos que geralmente ocorrem as investigações e os órgãos judiciários atuam mais efetivamente, porque é normal que se encontre os marginais nesses estratos sociais mais baixos, de acordo com o livro do Barata. Quarto subtópico, estamos caminhando. A incidência dos estereótipos, dos preconceitos, das teorias do senso comum na aplicação da jurisprudencial da lei penal. Quando você lê assim, porque eu estou escrevendo exatamente igual está no livro, parece muito confuso, mas a gente não tem que entender termo a termo, a gente tem que entender o contexto geral, a ideia geral do que ele vem trazer. Vamos entender lendo esses parágrafos. Um pouco grande, mas não deu para resumir
foi tirado do livro e eu tentei ao máximo tirar, não deixar muito grande, mas infelizmente nesse ponto não deu. Vamos lá. Pesquisas empíricas têm colocado em relevo as diferenças de atitude emotiva e valorativa dos juízes. É como se fosse uma imparcialidade do juiz. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. Em face dos indivíduos pertencentes a diversas classes sociais. E aí, quem vocês acham que o juiz vai olhar atentamente com mais cautela? É lógico que, de acordo com o livro do Barata, ele vai focar exatamente nas classes mais baixas, que o juiz vai tentar dar penas mais pesadas e por aí vai. Isto leva o juiz inconscientemente a tendências de prejuízos diversificados conforme a posição social dos acusados e relacionados tanto à apreciação do elemento subjetivo, dolo, culpa, quanto ao caráter sintomático do delito em face da personalidade e pois a individualização e a mensuração da pena destes pontos de vista. Claro que é um pouco viajado, mas eu lembro uma pegadinha que eles colocavam um indivíduo com uma roupa toda bonita, joias, em frente a uma caminhonete, tentando abrir a porta dessa caminhonete, né, sem chave, sem nada, mas tentando abrir como se estivesse forçando mesmo. E todo mundo passa por lá, nem desconfia. Por quê? Porque o indivíduo está bem vestido, está aparentando ser de uma classe elevada. E aí eles fizeram a mesma cena colocando o indivíduo com roupas rasgadas, aparentando ser um andarilho e fazendo a mesma coisa, tentando abrir a porta da caminhonete. Então a própria sociedade começou não foi por querer, né? Não foi, mas a própria sociedade, sem tentar forçar, começou a pensar que aquele indivíduo que estava com as roupas rasgadas estaria o quê? Tentando furtar aquela caminhonete. Então, até depois de um tempo apareceu a polícia lá, e isso mostra, né, exatamente o que ele está querendo dizer aqui, que esses indivíduos eles são julgados de forma diferente de acordo com a posição social dele. Ou seja, vamos continuar lendo aqui, relacionados tanto à apreciação do elemento subjetivo, dolo e culpa, quanto ao caráter sintomático do delito em face da personalidade, e pois a individualização e a mensuração da pena destes pontos de vista. Então o juiz, ele inconscientemente, ele vai julgar de forma diferente. Se tiver um indivíduo numa classe social mais elevada e um indivíduo de classe mais baixa, seja por elemento subjetivo, seja dando dolo ou culpa de um para outro, e seja pela individualização e a mensuração da pena. O que ele está mostrando aqui é que exatamente o juiz acabam julgando de acordo com as classes sociais de forma diferente. Em geral, pode-se afirmar que existe uma tendência por parte do juiz de esperar um comportamento conforme a lei dos indivíduos pertencentes aos estratos médios e superiores. É como se os indivíduos de estratos médios e superiores raramente cometessem algum tipo de crime. É o que o livro do Barata está falando aqui, que vem na cabeça dos juízes. O inverso ocorre com os indivíduos provenientes dos estratos inferiores. É como se ele estivesse falando que o juiz já espera que esses indivíduos de estratos inferiores cometessem crimes com muito mais frequência, então já é esperado que ele fosse um marginal em um julgamento. Pesado, hein? Seguindo. Considerando, enfim, o uso de sanções pecuniárias e detentivas, os critérios de escolha funcionam em desfavor de marginalizados e subproletariado. Tudo que a gente já comentou. No sentido de que prevalece a tendência a considerar a pena detentiva como mais adequada, porque é menos comprometedora para o seu status social já baixo. E porque entra na imagem normal, olha que pesado, e porque entra na imagem normal do que frequentemente acontece a indivíduos pertencentes a tais grupos sociais. Enquanto, ao contrário, para reportar as palavras de juiz pertencente a um grupo sobre o qual foi dirigida uma pesquisa, um acadêmico na prisão é para nós uma realidade inimaginável. Ou seja, se for um indivíduo de classe baixa, é uma imagem normal, que ele cita aqui, já é algo frequente, né? E é menos comprometedora você retirar a liberdade desse indivíduo. Agora, para um acadêmico já é algo que é inimaginável. Olha a diferença de tratamento que existe de acordo com o livro do Barata. Assim, as sanções que mais incidem sobre o status social são usadas com preferência contra aqueles cujo status social é mais baixo. Muito repetitivo, mas assim que é bom, porque vocês vão fixar até o dia da prova. Penúltimo subtópico,
estigmatização penal e transformação da identidade social da população criminosa. Ele vai falar, a distribuição desigual em desvantagem dos indivíduos socialmente mais débeis, isto é, que têm uma relação subprivilegiada ou precária com o mundo do trabalho e da população, ocorre segundo as leis de um código social, Second Code, que regula a aplicação das normas abstratas por parte das instâncias oficiais. Vem resumir um pouco o que a gente falou em outras aulas sobre as leis, os códigos que tratam com uma certa desigualdade, né, esses indivíduos de classes diferentes. Então ele fala que essa distribuição desigual ocorre segundo as leis de um código social, que regula a aplicação das normas abstratas por parte das instâncias oficiais. Então não é só o direito penal, o próprio meio social, os próprios grupos sociais têm uma influência muito grande sobre essa desigualdade que é formada nos indivíduos. É o que ele chama de Second Code. A constituição de uma população criminosa como minoria marginalizada pressupõe a real assunção a nível de comportamento de papéis criminosos por parte de um certo número de indivíduos e a sua consolidação em verdadeiras e próprias carreiras criminosas, conforme Labeling Approach, mediante os efeitos de estigmatização da penal sobre a identidade social do indivíduo, ou seja, sobre a definição que ele dá de si mesmo e que os outros dão dele. Então essas definições, esse efeito do Labeling Approach acaba criando o que ele chama de população criminosa. Vocês já estão cansados de ver isso, né? Mas vamos seguir. Se ele está colocando, é porque se está repetindo várias vezes no livro, é porque tem mais chance de cair. A taxa de criminalidade é elevada com a consolidação de carreiras criminosas, devido aos efeitos da condenação sobre a identidade social dos desviantes. Assim, o sistema penal age, portanto, como uma escola, em face dos grupos sociais mais débeis e marginalizados. Antes que no sentido de integração, ou seja, deveria ser no sentido da integração, mas na verdade ocorre no sentido oposto. Então, essas taxas de criminalidade ocorrem com essa consolidação das carreiras criminosas. E quem forma essas carreiras criminosas? De forma geral, o próprio sistema penal e o sistema escolar cria essa identidade social dos desviantes. O mecanismo de marginalização posto em ação pelos órgãos institucionais é integrado e reforçado por processos de reação, que intervêm ao nível informal. Estes dizem respeito, sobretudo, à distância social que isola a população criminosa do resto da sociedade, e à proibição de coalizão, ou seja, proibição de alianças, de juntar grupos, vamos dizer assim, que desencoraja toda forma concreta de solidariedade com os condenados e entre eles. Aqui agora ele vem citar também esse reforço de carreira criminal formado pelas instituições informais, que são nossos grupos familiares, nossos grupos sociais, igreja, clubes, conforme falado em outras aulas. Então, esses próprios grupos informais acabam se distanciando socialmente desses indivíduos que são rotulados. E isso, a própria sociedade acaba proibindo algumas pessoas de se juntarem com essas pessoas que foram rotuladas. Então acaba diminuindo uma solidariedade com esses indivíduos, e aí a tendência é que a marginalização acabe aumentando. Se você se distancia socialmente desses indivíduos que foram rotulados como criminosos, você acaba distanciando eles da sociedade, aproximando eles mais do crime. Último subtópico, essa aula não vai chegar nem uma hora, vai ser rápida. Nós já estamos finalizando quase essa aula. Nexo funcional entre sistema discriminatório, escolar e penal. Então, ele vai querer dizer nesse último subtópico só quais são esse vínculo que tem entre o sistema discriminatório escolar e penal. Ele fala, o nexo funcional entre os dois sistemas, no âmbito de um mecanismo global de reprodução das relações sociais e de marginalização, está provado pela existência de uma ulterior série de mecanismos institucionais, os quais, inseridos entre os dois sistemas, asseguram a sua continuidade e transmite através de filtros, através de filtros suscetíveis, ou seja, de forma seletiva, uma certa zona de população de um para o outro sistema. Ou seja, esse sistema escolar e esse sistema penal, de uma forma geral, eles têm uma semelhança em que eles próprios selecionam quem serão os indivíduos marginalizados e quem serão os indivíduos que não
serão marginalizados. Geralmente essas seleções são feitas de acordo com os estratos sociais. Basicamente seria isso. Uma recente investigação conduzida entre jovens, uma de extrato social elevado, outra de camadas populares, mostrou como também esta distribuição de menores entre o sistema de sanções informais e os de sanções institucionais tem um lhame de dependência com a estratificação social. Foi o que a gente falou, né? Seria esse vínculo de dependência que existe tanto com essas sanções informais, que são aquelas do âmbito da família, dos nossos grupos, como também das instituições, polícias e judiciários, tem uma relação muito forte de dependência com a estratificação social. De forma geral, a forma com que o indivíduo vai ser penalizado, vai ser punido, vai ser sancionado, vai ser de acordo com o seu extrato social. Isso não apenas nos órgãos institucionais formais, como também nos órgãos, nos agentes informais também, de forma geral. Então, lógico, isso favorece o processo de marginalização. Se você acaba punindo de forma diferente, tratando de forma diferente esses indivíduos de acordo com a classe, isso só vai aumentar a desigualdade e vai aumentar a tendência de aumentar esses processos de criminalização, marginalização. Beleza? Aula bem tranquila, né, gente? Vamos fazer 2 exercícios que eu mesmo criei, por isso o nome Banca RM. Pausa o vídeo e resolve. Beleza, gente, desculpa o português se tiver algum erro, foi feito com muita pressa, mas procurei colocar qualidade e vamos lá. Sobre o sistema penal e reprodução da realidade social, o nosso tópico de hoje, do livro do Barata, assinale a alternativa incorreta. Você lembrou disso daqui? Coloca um sublinhado aí, coloca um negrito, esse incorreta faz toda a diferença. O sistema escolar, tanto como o direito penal, pode apresentar características estigmatizantes no indivíduo e influenciar na sua carreira criminosa. Tudo que a gente falou até agora, né? Tanto o sistema escolar como o direito penal pode sim apresentar características rotuladoras e isso influencia no processo de marginalização. O sistema de teste de inteligência de mérito seria o mais justo a ser aplicado nas crianças e adolescentes no sistema escolar, pois evitaria diferenças causadas pela desigualdade social. Tá aí a nossa resposta, né? Se você marcou esse item, você acertou. Porque, na verdade, é o contrário, né? Esses processos de sistema de inteligência, de mérito, eles não são justos, porque você tem indivíduos com diferentes estratos sociais, que tiveram diferentes condições. Então, você aplica simplesmente um teste objetivo para ver qual que está numa condição de seguir adiante e qual que não está dentro do sistema escolar. Seria um pouco injusto isso, o livro do Barata traz. Então essa seria como incorreta. Logicamente a C e a D vão estar corretas. Ainda com efeitos do sistema capitalista, a estratificação social é acentuada no âmbito do sistema escolar, nas formas de tratamento e interações, até mesmo sob influência de professores. Sim, a gente comentou mais para trás aí que os próprios professores acabam acentuando esse processo aí de estigmatização, pois tratam de formas diferentes alunos, né, jovens que são de estratos sociais diferentes. Pesquisas mostram que juízes aplicam sanções mais pesadas e impactantes para indivíduos de estratos sociais mais baixos, ainda que inconscientemente. Beleza, a gente comentou isso também, né? De forma geral isso acontece. Opa, isso aqui foi sem querer. Porque é como se fosse a normalidade, né, acontecer, punir indivíduos que estão dentro de grupos marginais. O estranho seria não punir esses indivíduos, punir indivíduos de classes médias e altas, né? Isso que o livro fala. Bom, são só 2 questões, tem só mais essa, pausa e responde. Que nome se dá ao fenômeno para o qual a expectativa do ambiente circunstante determina em medida notável o comportamento do indivíduo? Reprodução social, second code, behaviorismo e self-fulfilling prophecy. Se vocês lembram da nossa aula, vai ser a resposta essa letra D, self-fulfilling prophecy. Seria exatamente isso, você moldar o indivíduo dentro daquele ambiente, seja rotulando, seja criando uma expectativa de que ele vai se tornar um marginal, e isso acaba tornando o comportamento dele notável devido a essa rotulação que foi criada naquele ambiente. Tá? Bom, a gente fecha a nossa aula. Olha, eu consegui fazer uma aula próxima de 30 minutos, que raridade.
E aí a gente fecha o tópico 8.8. Falta um tópico do livro do Barata para a gente matar esse edital e 2 tópicos do livro do Molina. No próximo tópico a gente vem e mata o livro do Barata, beleza? Depois a gente vem para o tópico 8.10, que é o livro do Molina, e fecha essas aulas com o tópico 8.3, que é um tópico gigante. E aí eu vou filtrar bem para colocar para vocês só o que interessa, só o que eu acho que tem chance realmente de cair na prova da FUMARC. Beleza, gente? Obrigado, contem comigo, vamos estudar, que a prova de vocês está cada vez mais perto. Um abraço, tamo junto. QAP Concurseiros.